pergunta que eu faço para essas porcarias de teólogos aí que estão me ouvindo agora, certo? Você acha que uma menina que acabou de perder seus pais, duramente, cruelmente, perder a sua mãe, enforcada, empalada, Uma criança, gente. uma criança que tem todo esse peso de memória na cabeça, que viu os israelitas acabando com a família dela toda, ela vai casar feliz da vida? Com um cara, com os próprios que escarneceram da família, do templo religioso dela, que acabou com a família, que acabou com os bens, que roubou todo o ouro, todo o bem que aquele povo tinha, deixou o povo na lama, acabou com a cultura, com os valores culturais, religiosos que aquelas pessoas tinham, e agora elas vão casar com os próprios que mataram. E tem um detalhe. E vão ser felizes para sempre. É isso que esses merdas, desses teólogos imprestáveis fazem todos os dias, Rodrigo. É isso que esses merdas, desses teólogos imprestáveis fazem todos os dias, Rodrigo. Quando Jason Ferrer fala de teólogos de forma pejorativa, eu não consigo compreender como as pessoas, de fato, desrespeitam a profissão e a formação de outras pessoas. Entende? E eu acho isso muito... Como que podemos dirimir isso daí? Eu acho isso muito tóxico e uma falta de respeito. Ele é ateu, eu sou agnóstico, né? E sendo agnóstico e a gente pensando quase do mesmo jeito dentro dessa perspectiva, eu poderia apoiar ele. Só que os argumentos de Jason Ferrer são fracos, ao meu ver. Muito fracos. Certo? Mas, todavia, muitas pessoas que particularmente assistem os vídeos dele consideram ele como um bom intelectual. Eu não vejo nada. Sinceramente mesmo, eu não vejo nada. Os argumentos que ele apresenta, por exemplo, nesse pequeno trecho de vídeo, são argumentos fracos. E eu vou demonstrar isso com propriedade, só para que vocês compreendam. A passagem especificamente que o Jason Ferrer fala, e que as mulheres, as esposas que são pegas, por exemplo, em um cativeiro, elas são obrigadas a ficar com os invasores e tudo mais. E aí ele coloca esse emocionalismo dele sobre essa perspectiva. E aí começa a atacar de forma pejorativa os teólogos e indivíduos que têm formação nessa área. Pois bem, a passagem que ele cita, que fala dessa barbárie, é o Deuteronômio capítulo 21, versículo 10 ao 14. Deuteronômio capítulo 21, versículo 10 ao 14. Só que, todavia, antes de falar sobre essa passagem de uma forma mais técnica, eu vou evidenciar uma situação de Jason Ferrer. Jason Ferrer participa da bandeira da esquerda, eu também sou esquerdista. Todavia, ele apoia o feminino constantemente e ele é desleal nesse sentido, porque os homens, dentro dessa perspectiva de escravidão, de receber penalidades, os homens, de fato, eram os mais prejudicados. E Jason Ferrer, por conta de ser de bandeira de esquerda militante, ele dá ênfase à mulher. Então, vamos lá, vamos entender esse contexto. No período do cativeiro, onde fala a passagem de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14, as mulheres, elas eram normalmente poupadas da morte imediata. Elas eram obrigadas, sim, porque no tempo antigo, quando uma mulher houvesse uma invasão e os povos conquistavam determinada terra e submetia os perdedores, as mulheres eram obrigadas, sim, certo? A, vamos dizer, casar, a ter dependência daqueles guerreiros que se apossavam daquela terra. Até aí, todo mundo sabe que isso, dentro do contexto histórico, não é novidade. Só que mulheres, naquele período, mesmo com toda essa complexidade, as mulheres normalmente eram poupadas da morte imediata. Elas tornavam-se esposas ou concubinas do vencedor, elas eram escravas domésticas, eram feitas de escravas domésticas, e elas eram moeda de troca para alianças políticas. Então, as mulheres eram vistas como recurso reprodutivo, ou seja, elas eram obrigadas a gerar descendência para o conquistador, ou para integrar novas gerações ao grupo vencedor. De certa forma, é uma barbárie. Só que você tem que entender o contexto político e moral daquela época. No caso dos homens, os homens que eram vencidos em guerra, se guerreiros, eles frequentemente eram executados após a batalha, para eliminar a resistência futura. Ou seja, quando eles eram pegos, eles eram eliminados, porque se eles reproduzissem, eles poderiam formar novos exércitos e matar o inimigo. Se eles que fossem jovens, esses jovens guerreiros, alguns eram escravizados para trabalho forçado, como na agricultura, na construção e na mineração. Se eles que foram vencidos fossem meninos pequenos,
em certo contexto, eram mortos para impedir a vingança no futuro. E a própria arqueologia, ela evidencia isso em textos, por exemplo, assírio, que mostram esse determinado tipo de prática. E em poucos casos, artesãos ou especialistas masculinos eram poupados para servir economicamente. Então, não eram as mulheres que, de fato, eram vítimas dessa situação. Os homens eram muito mais penalizados. Só que o Jason Ferrer, ele dá ênfase apenas às mulheres. E o que a gente pode evidenciar dentro dessas práticas de cativeiro, certo? Porque dentro dessas práticas do cativeiro, né, e que eram muito comum entre os povos vizinhos daquela redondeza e suas crenças, com práticas de cativeiro muito similar ao dos israelitas. Por exemplo, os egípcios que eram politeístas, eles tinham dentro da historicidade registro de guerra mostrando mulheres e crianças sendo levadas como prisioneiras. Depois eram distribuídas como escravas e concubinas. E a gente vê isso em inscrições, por exemplo, de Ramsés. Os assírios também, que eram politeístas, têm dentro de sua questão histórica as crônicas militares de Assurbanipal e Senaqueribe, que descreve abertamente a captura ou redistribuição de mulheres após campanhas. Os babilônicos, que eram politeístas também, existia o Código de Hammurabi, que previa o casamento e o uso sexual de cativas sem período de luto ou também de libertação. Então, o que a gente observa até agora? A gente observa que os povos, certo, vizinhos dos cananeus, dos israelitas, eles também tinham esse tipo de prática. Quando eles invadiam uma terra, eles se apossavam das mulheres e também dos homens. Das mulheres eles faziam de concubina e dos homens normalmente eram mortos. Então é uma prática corriqueira da própria época, não especificamente do registro bíblico, é uma prática corriqueira da época. Entende? Os babilônicos eram politeístas, né, como eu falei, e os hititas eram politeístas, né, tinham leis hititas que você encontra no parágrafo 190, que cita, por exemplo, mulheres tomadas como esposa após conquista, sem restrições protetivas. Os filisteus que cultuavam Dagon, Baal e Aserá, que você vê na sua Bíblia, tinham guerras e raptos, né, eram comuns dentro daquela localidade. E o próprio Sansão é um exemplo de interação com as próprias filisteias. Entendeu? Tinha esse exemplo. E os moabitas e os amonitas, eles tinham culto, o que a gente pode dizer, culto a Quemóis e a Moloque. E as práticas militares dos próprios moabitas e amonitas incluíam sequestro e escravidão feminina. Mas isso não se resumia ao feminino. E era uma prática de cativeiro que existia entre os povos vizinhos. Está dando para entender que é importante isso. O contexto que Jason Ferrer falou foi essa passagem de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14. Vamos ler para que você compreenda. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14, diz assim, ela reflete, deixa eu ver se eu vou pegar aqui a minha Bíblia, né, que eu acho importante falar especificamente sobre essa passagem, porque é extremamente polêmica. Deixa eu ver se eu pego minha Bíblia aqui, Deuteronômio, capítulo 21, versículo... uma passagem temporal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja a tradução dessa passagem. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos e levarem cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, e a desejarem, e a tomares por esposa, então a trarás para a tua casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá as vestes de cativeiro, e ficará em tua casa, chorando por seu pai e por sua mãe um mês inteiro. Depois te aproximará dela e serás seu marido, e ela será tua esposa. Mas se não te agradar, deixá-la-ás ir para onde quiser. Não a venderás por prata, nem tratarás como escrava, pois a humilhaste. Certo? E aí, quando as pessoas leem essa passagem bíblica, né? Quando as pessoas leem essa passagem bíblica, as pessoas ficam confusas. Não é isso? Porque são práticas que um povo invade outros povos, vence a guerra e eles terminam pegando as mulheres desses povos vencidos e fazendo de escrava ou de concubina, no caso prostituta. E aí quando você lê esse texto, você observa que, como é que eu posso dizer? Que é uma prática extravagante. Mas você vai ter que entender de fato uma seguinte situação. A prática no Antigo Oriente Próximo, como eu já falei, nas culturas vizinhas, os hititas, os assírios, os egípcios, os babilônicos, as mulheres eram capturadas, eram tratadas como despojos de guerra, moeda de troca. Elas eram violentadas e imediatamente
vendida como escrava ou usada em harém sem direito algum. Existe inclusive registro assírio, que está nos anais de Assurbanipal, e egípcios, que são inscrições de Medinet Habu, que descrevem explicitamente o estupro e também a escravização como parte legítima da vitória. Por exemplo, o Código de Hammurabi, né, e leis assírias medievais não previam período de luto e nem proibição de vendas nem libertação. E aí, o que podemos pegar esses exemplos históricos, certo? E fazemos a comparação com a passagem de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14. Veja, Deuteronômio, ele introduz restrições inéditas. Por exemplo, período de 30 dias de lutos obrigatórios antes de qualquer contato sexual. Segundo, o rito de transição, que era raspar a cabeça, cortar as unhas, roupas e trocar as roupas, as vestimentas, marcando o quê? A mudança de estado e separação da vida anterior. Existia também a proibição de venda ou a escravização, caso o marido a rejeite, e existia a liberdade garantida à mulher em caso de repúdio. Então, dentro desse contexto, esse texto de Deuteronômio 21, 10, 14, eles muito menos bárbaro que as leis vizinhas. Por exemplo, as leis dos hititas, dos egípcios, eram mais amenas, se você analisar. Eram menos bárbaros e menos extravagantes, as próprias leis vizinhas. E funcionando como uma limitação humanitária, dentro de um contexto já violento, porque o contexto da época é que o povo que perdia a guerra, as mulheres desses indivíduos eram feitas de despojos de guerra. Era uma prática comum, entende? Não é porque está na Bíblia, mas é uma prática comum. Só que quando você vê, por outro lado, uma situação no campo teológico e hermenêutico, qual era a natureza concessiva da lei? Quando a figura de Jesus, ele afirma que certas leis mosaicas foram dadas por causa da dureza do coração. Você vê em Mateus 19, 8. Ou seja, eram concessões para controlar males já existentes, não ideais eternos. O próprio Jesus reforçou isso. O ideal teológico aparece em, por exemplo, Gênesis 1 e 2, que era a igualdade e também a união voluntária. E é retomado essa mesma passagem no Novo Testamento, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 28, e também em Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Então, tinha essa questão. A função, que a gente pode dizer, função civilizadora. A Torá, nesse período, ela funcionava como se fosse um código de transição de um aspecto nomadismo, que a gente pode chamar assim, tribal, para uma sociedade organizada, que tinha certas limitações éticas. Ela é imposta freios éticos. Ao invés de legitimar a prática, ela normatizava para reduzir os danos, que era algo comum no processo, por exemplo, de moralização das sociedades antigas. Então, a construção moral aqui, ela estava ainda em desenvolvimento. Então, você tem que entender isso, porque se você pegar o texto ao pé da letra, você vai falar um monte de besteira. Existia uma transição moral dos aspectos morais e o que se definia como moral ou não moral, imoral, entende? Então, esses aspectos morais, eles estavam em transição do tribalismo ou da sociedade nômade para a sociedade organizada. Existia também, por outro lado, o que a gente chama de revelação progressiva. Entende? O que seria isso? Na ética bíblica, se desenvolve ao longo dos tempos essa ética bíblica. Ela passa de um período de transição constante. Por exemplo, as práticas toleradas no Pentateuco, elas são superadas pelos profetas e, finalmente, abandonadas em sua totalidade no ensino do próprio Jesus. A leitura, por exemplo, cristã, ela vê texto como Deuteronômio, capítulo 21, do versos 10 ao 14, não como uma norma para os dias atuais, mas sim como parte de um processo histórico que ainda estava em desenvolvimento, em que o próprio Deus, ele atua gradualmente, e não ele atua
de forma fixista, de forma definida. Não, ele atua gradualmente ao longo do processo. Está dando para entender? Não é um processo definido e fixista, porque a sociedade e a moral e os costumes eles estão em transição de acordo com os povos que viviam nessa localidade. Entendeu? Então, o que podemos dizer? O texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14, que foi falado inclusive pelo Jason Ferrer, ele reflete um contexto bélico do Antigo Oriente Próximo. Isso a gente tem que considerar, em que a captura de mulheres era uma prática universal, até porque isso era feito por diversos povos vizinhos, dali dos cananeus, dos israelitas, certo? Era uma captura de mulheres, era uma prática universal, não era algo restrito aos israelitas. Era algo, basicamente, que era universal entre aqueles povos do Oriente Médio. E também tinha um aspecto brutal. Porque quando você invadia uma terra, você ganhava essa guerra para apossar e para ampliar os horizontes, não só de posses, mas de dominação. As mulheres e os homens eram penalizados, os que perdiam a guerra. E uma das penalidades para os homens era a morte. As mulheres ainda ficavam vivas. Então, quando o Jason Ferrer dá ênfase, por exemplo, apenas as mulheres, ele está sendo militante. Então, ao contrário dos códigos vizinhos, por exemplo, se a gente for comparar os códigos dos vizinhos em detrimento aos israelitas, os códigos dos vizinhos babilônicos, hititas, assírio, o texto impõe limites claros, proibição de estupros imediatos, tinha o período de luto de 30 dias, existia também rito de transição cultural, existia a proibição de vendas e liberdade em casos de repúdio. Então, se a gente for falar em termos arqueológicos, isso representava um processo de avanço jurídico em relação ao padrão da época, se a gente for comparar dos povos vizinhos, os babilônicos, os hititas e os assírios, com os israelitas e os cananeus, que era o que de fato a gente pode evidenciar no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14. Então, arqueologicamente, ele representava sim um avanço jurídico, porque os outros povos existia uma brutalidade muito maior. Por quê? Porque existia ainda um desenvolvimento ético, existia aqui uma transição ética, entende? Uma transição de costume, uma transição moral, entende? Os povos daquela época entendiam que a partir de vencer a guerra, a mulher era considerada como moeda de troca ou despojo de guerra, e os homens eram feitos de escravos ou eram mortos. Então, arqueologicamente, a gente pode dizer o seguinte: isso representava um avanço jurídico em relação ao padrão da época, né? Ainda que não corresponda ao ideal moral bíblico. Então, por isso que é Velho Testamento. Por quê? Porque ainda estava em desenvolvimento o quesito moral. Teologicamente, se a gente for observar isso, a passagem é concessiva. Ela é concessiva, não prescritiva para todas as eras, porque a gente está numa era, naquele período era uma outra era. E ela faz parte de uma revelação progressiva que culmina no ensino neotestamentário de igualdade e amor sacrificial. É basicamente isso. Então, querer simplesmente, meu caro amado, você tem que analisar o contexto temporal. Né? O contexto temporal, por quê? Porque se a gente faz a comparação do conceito moral que temos nos dias atuais, a gente vai olhar para esse texto, certo? Com uma forma totalmente preconceituosa. Mas aí a gente tem que observar que eles estavam num período de transição. Veja, os povos israelitas nem sempre foram monoteístas, eles foram politeístas. E como tal, sendo politeístas e esse período de transição era necessário para que também a moral evoluísse. Está dando para entender? Então, quando o Jason Ferrer dá ênfase às mulheres, na antiguidade, se você observar, as mulheres capturadas eram mais frequentemente poupadas, incorporadas à sociedade vencedora. Enquanto, se você for observar, os próprios homens, especialmente os próprios guerreiros que eram capturados, eles eram mortos ou eram forçados a trabalhos pesados. E a diferença aqui que a gente pode observar está ligada, por exemplo, à utilidade que se percebia naquela época. Mulheres como recurso reprodutivo de integração e homens como ameaça a ser eliminada. Então, homens eram mortos logo de imediato quando perdiam a guerra. Está dando para entender aqui o raciocínio? Então, assim, quando eu vejo indivíduos feito o Jason Ferrer, eu acho que ele não sabe de teologia ou não se aprofundou na área.
Naquele período, as mulheres eram vistas como forma de aumentar a população, de reprodução, de consolidar o controle sobre um território. Homens adultos, naquela época, eram vistos como ameaça militar e política. E o Jesus Ferreira não coloca isso à tona, ele dá ênfase à mulher, porque ele é esquerdista, ele mistura o meio de campo. Outra situação das ideologias religiosas da época é que muitos povos acreditavam que matar os homens e tomar as mulheres enfraquecia espiritualmente o povo conquistado e honrava o Deus da guerra a qual eles cultuavam. Você observa, por exemplo, os islâmicos hoje, que eles morrem por uma crença ao sagrado, eles se explodem por uma crença ao sagrado, e os povos, as ideologias daquele período, muitos povos acreditavam que matar homens e mulheres e tomar as mulheres dos povos vencidos, eles enfraqueciam espiritualmente o povo conquistado. Por quê? Porque é a mulher que reproduzia, que multiplicava. E ela servia para reproduzir a geração, e reproduzindo a geração ali, ela era usada como moeda de troca porque simplesmente ela aumentava o poderio bélico, vamos dizer assim. E tinha uma questão sagrada também por detrás de tudo isso. Está entendendo a questão? Então, assim, como é que eu posso dizer assim? No mundo antigo, as crenças religiosas e as práticas de guerra, por exemplo, elas andavam juntas, não era separado. Entendeu? Não existia na região, por exemplo, de Israel, um povo completamente secular, que, por não crer em deuses, evitasse o cativeiro de mulheres. Todas as culturas que guerreavam tinham alguma forma de divindade e justificavam seus atos. Inclusive a captura de mulheres como vontade dos deuses. Está dando para entender? Porque, de certa forma, elas reproduziam. Isso aí tinha a ver também com a questão do aumento do poder bélico daquele povo que conquistava uma terra e queria dominar os seus povos. Esses povos que eram vencidos. Está dando para entender aqui até agora? É complicado, assim, eu particularmente vejo o Jason Ferrer falando um monte de abobrinha aí nas redes sociais, e assim, eu simplesmente não tenho o que falar a respeito desses indivíduos. Eu acho uma falta de respeito com um profissional de fato que estudou, que fez a universidade e que tem formação na área e tem os mesmos direitos garantidos por leis. Então, em Deuteronômio 21, versículo 10 ao 14, não era um endosso moral, também atemporal, ao casamento forçado. Ele era de forma, aqui que a gente pode desenvolver o raciocínio, uma regulamentação em um contexto de guerra, no antigo Oriente Médio, próximo, onde essa prática já existia em todas as culturas vizinhas, que eram muito mais brutais. A lei israelita, se comparando com o povo vizinho, ela impunha limites, coisa que outros povos não tinham esse avanço dentro do conceito ético e moral. Se a gente pegar, por exemplo, deixa eu ver, assim, é complicado porque é muita coisa que eu tenho que gravar na minha cabeça, entende? E sobre esse assunto, que, assim, às vezes eu dou um título assim, mas você tem que entender, de fato, a questão da época, né? Eu não vou, assim, expandir tanto referente a isso, mas eu posso evidenciar outros casos que isso acontecia dentro da Bíblia. Por exemplo, em Juízes, capítulo 21, versículo 10 ao 14, os benjamitas rapturam mulheres de Jabes de Gileade para se casarem, após um voto precipitado que deixou a tribo sem esposa. Em Números 31, versos 15 ao 18, na guerra contra Midian, Moisés ele ordena que apenas as jovens virgens sejam poupadas e levadas como cativas. E também Esté, capítulo 2, versículo 8, isso é dentro de um contexto persa, mulheres foram reunidas no harém real, o que também envolve a ideia de captura, mas nesse caso político. Né? Então, assim, qual era o propósito do que a gente observa dentro do contexto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14? Era uma regulamentação para evitar que os guerreiros simplesmente violentassem mulheres capturadas. As leis, dentro do contexto histórico israelita, é isso.
que era uma prática comum do Oriente Médio. Existiam leis impeditivas entre os próprios israelitas. Também a garantia de período de luto de 30 dias para a mulher antes de qualquer relação sexual. Também existia a proibição de vendê-la como escrava caso o marido não quisesse mais. Ela deveria ser libertada. Isso são leis, basicamente, que existiam no contexto da época. Está dando para entender aqui até agora? Então, eram leis que se faziam por quê? Porque, de fato, era um contexto do que se vivia da época e ela estava em pleno desenvolvimento, entendeu? Como esse contexto da Torá e essas leis, elas eram dadas para limitar, de fato, esse poder do poder militar daqueles que se apossavam da terra, vamos dizer assim, essas leis foram um avanço cultural, um avanço não só cultural, mas um avanço no quesito ético dentro do contexto da época. Por quê? Porque a gente está tratando de um povo primitivo, um povo que está em desenvolvimento moral, o período de transição, e que essas práticas, particularmente, que se faziam na época, é porque está dentro de um contexto de guerra, meu amigo. Então, dentro de um contexto de guerra, se eu invado uma nação e eu ganho a guerra, eles pensavam assim, se eu tomar as mulheres, eu vou conseguir reproduzir com essas mulheres, que são dos povos vizinhos, eu vou aumentar, gerando filho, o poder militar e vou conseguir tomar outras terras. Era assim que se pensava. Tá dando para entender aqui o raciocínio? Não é da forma especificamente que o Jason Ferrer fala, não. É basicamente o seguinte: a partir do momento que a nação vencida, ela perdia, era como uma forma de punição, mas ao mesmo tempo de garantia das suas posses. Tá dando para entender? Se apossava da mulher, entende? E se tomava essa mulher, porque ela ia gerar descendente para esse indivíduo que participava do corpo militar. Sendo assim, ele gerava descendente. Quando esse indivíduo crescia, ele ia ser também da área militar. E com mais exército, ele conseguia mais terra. Então, por isso que se tomava a mulher do povo vencido. Isso é uma questão de sobrevivência, dentro do contexto temporal daquela época. Entende? Então, quando você lê um texto sem um contexto histórico, você fala um monte de abobrinha aí. Os homens que eram vencidos eram feitos como escravos ou simplesmente eram mortos. Por quê? Porque até como escravo, se ele fosse colocado como escravo, ele poderia encontrar com a escrava, gerar descendente, e depois esse indivíduo se rebelar contra aqueles povos que o escravizou. Então, normalmente, eles eram mortos. Entendeu? Isso aí é um contexto, né, que, em primeiro momento, quando você lê o texto, você se escandaliza. Mas quando você entende que esse processo de transição no quesito moral estava ainda em desenvolvimento, e aí a gente está em desenvolvimento também dentro dos países que se definiram após essas conquistas, você entende essa situação. Entende? Você entende que era uma questão de sobrevivência. Era uma questão que a guerra era o papel principal de apossar-se de uma terra e de dominação tomando as mulheres. Porque as mulheres eram o ser gerador da vida. E aí, quando simplesmente os vencidos perdiam a guerra, essas mulheres eram tomadas para gerar filhos para esses indivíduos que queriam aumentar o corpo militar, o poder militar. Entende? E a forma de estuprar essa mulher é uma forma de quê? De marcar território. Por quê? Porque no dos povos antigos da época, quando você tomava essa mulher e você estuprava essa mulher, dentro daquele período antigo, era basicamente como se essa mulher não pertencia mais a esse indivíduo. E hoje muitos ainda pensam assim. Ora, quando você tem uma mulher que a mulher te trai, né, por exemplo, ou seja, que ela se entrega para outro homem, essa mulher não é mais sua, é daquele homem. Naqueles povos antigos, por exemplo, né, quando essa mulher era tomada, ou seja, estuprada, marcava-se o território para esse indivíduo que se apossou. E, consequentemente, era usada como aquela que vai gerar os descendentes, para aumentar o poderio militar e o corpo militar daqueles povos que tinha a guerra como o fator de conseguir não só terras, mas uma questão também sagrada.
Entendeu a questão aqui? Então, assim, você tem que entender o contexto completo para você entender a questão da historicidade. Ok? Eu espero que eu tenha explicado a passagem de Deuteronômio capítulo 21, versículo 10 ao 14. E aí, o que Jason Ferreira normalmente fala não tem nem pé nem cabeça. É basicamente um indivíduo que fala muita coisa nas redes sociais aí, mas o argumento dele, o conhecimento dele é desse tamanho aqui, ó. Então, assim, eu vejo isso como algo totalmente retrógrado, com toda a sinceridade, entendeu? E aí você tem que entender um contexto histórico e também, não só teológico, mas também um contexto histórico, para que você compreenda essa passagem, né? E você entender o propósito dessas passagens. Tá bom? Um abraço, professor Fernando Nascimento.